Eu preciso começar sendo direto e realista com você. Eu estou aqui para revelar todos os segredos de uma mulher, e você vai ouvir até o fim. Eu não posso criar um conteúdo ensinando a dominar sentimentos femininos ou dominar padrões femininos como forma de controlar mulheres ou transformá-las em algo a ser conquistado ou manipulado. Isso não constrói força, constrói dependência disfarçada de poder. Mas eu posso e vou criar algo muito mais poderoso. Um assunto sobre como um homem domina a si mesmo, entende padrões emocionais femininos com maturidade e, a partir disso, se torna naturalmente desejado, respeitado e admirado. Porque o verdadeiro alfa não domina mulheres, ele domina a própria mente. Um homem com mente preparada se torna um homem desejado. E é isso que gera atração real. Respire, ouça com calma. Esse vídeo é para homens que já entenderam que força não é barulho, é estrutura. No vídeo anterior, estudamos sobre os segredos da psicologia feminina. Agora vamos conhecer os 3 pilares da psicologia feminina que todo homem precisa entender, sem manipulação, sem teatro. Existe algo que poucos homens percebem. Mulheres não se apaixonam por quem tenta controlá-las. Elas se apaixonam por quem não precisa controlá-las. Enquanto muitos homens buscam técnicas, frases e estratégias para provocar emoções, homens fortes constroem algo muito mais raro: estabilidade interna, direção clara e presença inabalável. Aqui fortalecemos o homem, e você precisa fortalecer nosso canal para gerar cada vez mais valor masculino. E é aqui que começa a virada. Você não domina sentimentos femininos. Você cria o ambiente emocional onde o sentimento nasce. E isso muda tudo. Agora grave isso. A atração feminina é altamente sensível à coerência. Ela detecta ansiedade. Ela detecta carência. Ela detecta necessidade de validação, antes mesmo das palavras. E é exatamente por isso que tantos homens falham tentando parecer fortes, enquanto continuam emocionalmente dependentes. Se você quer ser o homem que naturalmente atrai, você precisa dominar 3 pilares. Mas antes de continuar, curta, comente e siga para o próximo conteúdo. Ele pode ser o ponto de virada que você estava evitando, mas precisava. Homens evoluem quando encaram a verdade, e você acabou de dar o primeiro passo. Agora vamos aprofundar. Pilar 1. Domínio emocional absoluto. O primeiro pilar não é sobre ela, é sobre você. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Esse princípio é a base da atração madura. Um homem que reage a tudo, mensagens demoradas, mudanças de humor, testes emocionais, silêncio, discordância, perde força. Não porque a mulher ganhou, mas porque ele demonstrou que não governa a própria mente. Mulheres não se sentem seguras ao lado de homens emocionalmente instáveis. Segurança emocional é afrodisíaco, instabilidade é repelente. Domínio emocional significa não implorar por resposta, não reagir com ciúme impulsivo, não buscar validação constante. Você observa, você escolhe, você responde com consciência. Isso é o primeiro sinal de força real. E aqui está algo que poucos homens entendem. Quando você para de reagir, ela começa a observar. Quando você para de correr atrás, ela começa a se perguntar. Quando você não demonstra necessidade, o desejo encontra espaço. Pilar 2. Direção clara e limites inegociáveis. A maioria dos homens quer ser escolhido. Homens fortes escolhem. Existe uma diferença brutal entre agradar e conduzir. Conduzir não é controlar, não é impor, não é mandar. É saber quem você é e não negociar isso. Mulheres testam coerência. Não por maldade, por segurança. Quando você diz que valoriza respeito, mas tolera desrespeito, algo quebra. Quando você diz que é confiante, mas vive com medo de perder, algo desmorona. Direção masculina significa você sabe o que quer, você sabe o que não aceita, você não ameaça sair, você simplesmente sai. E essa postura gera algo silencioso e poderoso: respeito. Sem respeito, não existe paixão duradoura. Chegou a vez do pilar mais forte. Ouça bem,
E no final do vídeo, tu vai se encaixar de forma surpreendente. Pilar 3. Presença magnética. Esse é o mais invisível e o mais poderoso. A maioria dos homens ignora isso, porque não é algo que você veste, não é algo que você compra, não é algo que você finge. Presença é construída, presença é treinada, presença é percebida antes mesmo da primeira palavra. Presença não é falar alto, não é exibir poder, não é performar masculinidade. Presença é silêncio confortável, olhar firme, escuta atenta, ritmo calmo, postura estável. Homens inseguros tentam preencher o espaço com palavras. Homens fortes sustentam o espaço com presença. E isso cria tensão positiva. Onde não há necessidade, nasce curiosidade. Onde não há cobrança, nasce desejo. Onde não há ansiedade, nasce conexão. Presença é controle interno. E mulheres sentem isso antes mesmo de entender. Agora vamos aprofundar, porque aqui não existe superficialidade. Aqui existe estrutura. Presença magnética nasce de 3 fundamentos invisíveis: autodomínio emocional, clareza de direção, segurança silenciosa. Sem esses 3, você pode até chamar a atenção, mas não sustenta interesse. O que significa ser um homem verdadeiramente dominante? Dominância saudável não é agressão, não é manipulação, não é controle emocional sobre outra pessoa. Isso é fraqueza disfarçada de força. Dominância real é autodomínio. Você domina sua mente, você domina suas reações, você domina seus impulsos. Quando alguém te provoca, você não reage no automático. Quando alguém te testa, você não perde o eixo. Quando alguém se afasta, você não implora. Isso muda completamente a dinâmica. Porque quando você não está tentando arrancar algo dela, ela se sente livre. E quando ela se sente livre, o interesse pode crescer. Força real não pressiona. Força real sustenta. Homens fracos tentam controlar a mulher. Homens fortes controlam a si mesmos. E isso é raro, extremamente raro. Por isso chama a atenção. A psicologia por trás da presença. O cérebro humano responde à estabilidade. Instabilidade gera alerta. Estabilidade gera aproximação. Se você está ansioso, acelerado, buscando validação, seu corpo comunica isso. Microexpressões, tom de voz, respiração curta, movimentos inquietos. Ela sente, mesmo que não saiba explicar. Agora imagine o contrário. Você fala devagar. Você escuta mais do que fala. Você não interrompe. Você mantém contato visual sem desafiar, sem invadir. Você não corre para preencher silêncios. O que acontece? Ela começa a se ajustar ao seu ritmo. E quem dita o ritmo, lidera. Mas atenção, liderança não é imposição, é estabilidade. Homens que correm atrás transmitem escassez. Homens que caminham firmes transmitem valor. Valor não grita, valor não implora, valor não negocia dignidade. Valor simplesmente é. O erro mais comum. A maioria tenta aprender frases prontas, técnicas, jogos mentais. Isso é frágil. Você pode até gerar curiosidade momentânea, mas não gera conexão profunda. Conexão nasce de coerência interna. Se você finge segurança, mas por dentro está em conflito, isso vaza. Presença magnética exige alinhamento. Pensamento alinhado, postura alinhada, ação alinhada. E aqui entra um princípio estoico poderoso. Marco Aurélio ensinava que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Você não controla o que ela sente, você controla quem você é. E quando você melhora quem você é, o efeito externo muda. Como fortalecer a presença na prática? Primeiro, reduza a reatividade. Se algo te incomoda, observe antes de reagir. Se algo te provoca, respire antes de responder. Homem reativo é previsível. Homem centrado é intrigante.
Segundo, desacelere. Fale 20% mais devagar do que o normal. Movimente-se com intenção. Evite gestos excessivos. Calma transmite autoridade. Terceiro, elimine a necessidade de aprovação. Não conte histórias só para impressionar. Não concorde com tudo para agradar. Não ria exageradamente para ser aceito. Quem busca validação perde posição. Quem se valida internamente ganha respeito. Quarto, construa direção. Presença sem direção vira apatia. Direção sem presença vira rigidez. Você precisa saber para onde está indo na vida. Metas, projetos, disciplina. Quando um homem tem direção clara, ele não se desestrutura por atenção feminina. E isso muda tudo. Como ela se apaixona quando você consolida os 3 pilares? Vamos ser claros. Ela não se apaixona porque você aplicou uma técnica. Ela não se apaixona porque você decorou frases. Ela se apaixona porque algo nela se sente seguro ao seu lado. Quando você domina sua mente, ela sente estabilidade. Quando você tem direção, ela sente liderança natural. Quando você sustenta a presença, ela sente profundidade. E é nesse ambiente que algo acontece. Ela começa a investir. Ela começa a puxar conversa. Ela começa a buscar proximidade. Ela começa a demonstrar interesse. Não porque foi manipulada, mas porque encontrou algo raro. E o raro atrai. O poder da seletividade. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você consolida esses pilares. Você para de tentar conquistar todas. Você começa a escolher. E seletividade é sinal de valor. Homem que aceita qualquer coisa comunica carência. Homem que escolhe comunica padrão. Padrão alto filtra. Filtro cria escassez. Escassez aumenta valor percebido. Mas só funciona quando é genuíno. Seletividade falsa é pose. Seletividade real é consequência de autoconfiança. Você não corre atrás. Você observa. Você avalia. Você decide. Isso muda completamente a energia. O mito do macho alfa. Esqueça a caricatura. Alfa não é o mais barulhento, não é o mais agressivo, não é o que domina pela intimidação. Isso é imaturidade. O homem verdadeiramente dominante domina o ambiente porque domina a si mesmo. Ele não precisa provar, ele não precisa competir o tempo todo, ele não precisa diminuir ninguém. Ele sustenta, e sustentação é poder. Mulheres maduras emocionalmente não se sentem atraídas por caos. Elas se sentem atraídas por estabilidade com intensidade. Intensidade sem descontrole, força sem agressividade, firmeza sem arrogância. Esse equilíbrio é magnético. Por que a maioria falha? Porque quer resultado rápido, quer validação imediata, quer confirmação constante, quer garantia antes de agir. Mas presença é construída no longo prazo. Disciplina diária, controle emocional diário, autoconhecimento diário. Você treina na academia, mas treina sua mente? Você fortalece o corpo, mas fortalece sua estrutura interna? Sem estrutura interna, qualquer rejeição desmonta você. Com estrutura interna, rejeição vira filtro. E homem que não desmorona sob rejeição se torna diferente. A promessa para quem aplicar isso de verdade. Se você integrar esses 3 pilares de forma autêntica, você não precisará convencer, não precisará correr, não precisará competir. Você se tornará estável, você se tornará centrado, você se tornará seletivo. E seletividade é sinal de valor. Mulheres não se apaixonam por homens que tentam dominá-las. Elas se apaixonam por homens que dominam a si mesmos. Guarde isso. Autodomínio é o núcleo. Direção é o eixo. Presença é o campo magnético. Quando esses 3 se alinham, algo muda.
Você entra em um ambiente e não precisa se anunciar. Você fala e é ouvido. Você silencia e o silêncio não é constrangedor. Você não busca atenção. Você naturalmente a recebe. Um aviso importante. Se esse conteúdo fez sentido, curta agora. Comente qual dos 3 pilares você mais precisa desenvolver. Quando você comenta, você assume compromisso público com sua evolução. E homens que assumem compromisso crescem. Não é sobre ego, é sobre responsabilidade. Responsabilidade muda postura. Postura muda percepção. Percepção muda resultado. Para fechar, a maioria dos homens quer atalhos, mas não existem atalhos para presença, não existem atalhos para domínio emocional, não existem atalhos para direção clara. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A qualidade dos seus relacionamentos depende da qualidade da sua estrutura interna. Você não controla sentimentos femininos. Você se torna o tipo de homem que naturalmente desperta sentimentos. Essa é a diferença. E essa diferença muda tudo. Agora me diga nos comentários, qual dos 3 pilares você vai começar a fortalecer hoje? Você acha que já entendeu o que realmente gera atração? Talvez não. No próximo vídeo, eu vou tocar em um ponto que quase nenhum homem tem coragem de encarar e que pode estar sabotando silenciosamente seus relacionamentos, sua postura e sua presença. Não é sobre técnica, não é sobre aparência, não é sobre dinheiro. É algo mais profundo, mais estrutural, mais desconfortável e, exatamente por isso, transformador. Se você quer evoluir de verdade, não superficialmente, mas internamente, o próximo conteúdo pode ser o divisor de águas que faltava. Prepare-se, porque o que vem a seguir não vai massagear seu ego.